Provérbios 10. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho tolo é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na colheita é filho que envergonha. Bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios será destruído. Quem anda com integridade anda seguro, mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto. Quem pisca maliciosamente causa tristeza, e o tagarela tolo será arruinado. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do insensato. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do tolo é uma ruína iminente. A riqueza do rico é a sua cidade forte, mas a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, mas o rendimento do ímpio conduz ao pecado. Quem aceita a correção está no caminho da vida, mas quem a rejeita desencaminha outros. O ódio encobre a verdade e a calúnia revela a tolice. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas quem modera os lábios é prudente. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios tem pouco valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. O tolo acha prazer em praticar o mal, mas o homem entendido se deleita na sabedoria. O que o ímpio teme lhe sobrevém, mas o desejo dos justos será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o ímpio, mas o justo tem fundamento eterno. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para quem o envia. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios fala perversidades. Provérbios 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos pérfidos os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o perverso cai por sua impiedade. A justiça dos retos os livra, mas na sua cobiça os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, perece a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o ímpio a toma em seu lugar. Com a boca o hipócrita destrói o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Pela bênção dos retos se exalta a cidade, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o seu próximo é falto de entendimento,
mas o homem prudente se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. O que fica por fiador de um estranho sofrerá, mas o que evita se comprometer estará seguro. A mulher graciosa alcança a honra, e os violentos alcançam riquezas. O homem bondoso cuida bem da sua alma, mas o cruel atormenta sua própria carne. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa duradoura. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal caminha para a morte. Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os que são retos em seu caminho são o seu prazer. Ainda que o mal junte forças, ele não ficará impune, mas a descendência dos justos será salva. Como joia de ouro em focinho de porco, assim a mulher formosa sem discrição. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a esperança dos ímpios conduz à ira. Há quem espalha e ainda aumenta mais, e há quem retém mais do que é justo e empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que busca o bem alcança favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é recompensado na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios 12. O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas ele condena. O homem não se estabelece pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios são engano. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livra. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e passa fome. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as entranhas dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue a ociosidade é falto de juízo. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Pelo fruto da boca o homem se farta de bens, e o proceder das mãos lhe será retribuído. O caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato logo se manifesta, mas o prudente encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa manifesta o engano. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. O lábio verdadeiro permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura por um momento. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria para os que aconselham a paz. Nem o mal sucederá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de males. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão sujeitos a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente.
Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Provérbios 13. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio se faz odioso e se confunde. A justiça guarda ao que é de caminho íntegro, mas a impiedade transtorna o pecador. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. O resgate da vida do homem são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaça. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Pela soberba só se provoca contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem é ajunta com o próprio trabalho a aumentará. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom senso alcança favor, mas o caminho dos pérfidos é inconstante. Todo homem prudente age com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O mau mensageiro se mete em dificuldades, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo realizado é doce à alma, mas apartar-se do mal é a abominação para os insensatos. Anda com sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com bem. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A lavoura dos pobres dá mantimento em abundância, mas há quem pereça por falta de justiça. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O justo come até satisfazer a sua alma, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Quem anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Na boca do insensato está a vara da soberba, mas os lábios dos sábios os preservarão. Onde não há bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há grande colheita. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. O escarnecedor busca a sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Afasta-te do homem insensato, pois nele não acharás conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se intrometerá na sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração se fartará dos seus caminhos, e o homem bom se contentará com o que há em si. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e se desvia do mal, mas o tolo é arrogante e dá-se por seguro. O que se indigna facilmente faz loucuras, e o homem de maus intentos será odiado. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os perversos às portas do justo. O pobre é odiado até por seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Porventura não erram os que maquinam o mal, mas misericórdia e verdade haverá para os que maquinam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, mas a estultícia dos tolos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que profere mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será refúgio para seus filhos.
O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo está a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de espírito impaciente mostra a sua loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta o seu Criador, mas o que se compadece do necessitado o honra. Pelo seu mal é derribado o perverso, mas o justo até na morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se manifesta. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei favorece ao servo prudente, mas o que procede indignamente atrai o seu furor. Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O insensato despreza a correção do seu pai, mas o que atende à repreensão se torna prudente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos lucros dos ímpios há perturbação. Os lábios dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não procede assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominação ao Senhor, mas ao que segue a justiça, ele ama. Correção severa haverá para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O além e a destruição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem buscará os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacenta de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracurdo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como se tivesse uma sebe de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplainada. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estutícia é alegria para o insensato, mas o homem entendido anda retamente. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se confirma. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o sábio, há um caminho de vida que o leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. O Senhor derruba a casa dos soberbos, mas estabelece os limites da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são agradáveis. O que é ávido por lucro desonesto perturba a sua casa, mas o que odeia o suborno viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração. A boa notícia fortalece os ossos. O ouvido que atende à repreensão da vida terá a sua morada entre os sábios. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, mas o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra.